Bom dia, queridos irmãos, graça e paz a todos. Estamos dando início ao culto matutino e nós pedimos a todos que reverentes curvem sua fronte, feche seus olhos para nós orarmos ao nosso Deus. Oremos. Pai de amor e de imensa bondade, graças nós te damos mais uma vez pela bênção, ó Deus, de estarmos juntos para louvarmos e glorificarmos o teu santo e bendito nome. Suplicamos-te, ó Deus, o perdão para os nossos pecados. Rogamos-te, ó Deus, que o Senhor renove as suas misericórdias para conosco e nos conduza neste culto, a fim de que todos os atos, ó Deus, deste culto sejam unicamente para a glória do teu nome. Portanto, ó Pai, abençoe os louvores, as orações, as leituras, a mensagem. Ó Deus, que seja uma grande inspiração esta manhã. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos então aos louvores. Depois do louvor, teremos então a leitura pública das Escrituras.
Graças e paz, irmãos. Vamos fazer a leitura de Provérbios, capítulo 3, do verso 1 ao verso 20. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho a quem deseja o bem. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. O caminho da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento, fixou no lugar os céus. Por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Oremos. Pai bendito, eterno Deus, seja louvado e exaltado o teu nome santo, porque o Senhor é digno. Obrigada, meu Pai, por estarmos aqui reunidos mais uma vez. Obrigada porque o nosso coração se alegra na tua presença, porque só o Senhor tem palavras de vida que enchem os nossos corações. Obrigada, Pai, porque tem nos abençoado em nossos lares durante a semana, nos guardado e nos livrado do mal. E agradecemos também, ó Deus, porque no nosso dia a dia o Senhor nos concede sabedoria. E se alguém tem falta de sabedoria, Pai, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia e a conceda, Senhor Deus, para que seus caminhos sejam retos, ó Pai. Ó Deus querido, nós pedimos que o Senhor nos ensine os teus preceitos, que eles estejam todos guardados em nossos corações. Fortaleça-nos, ó Pai, na tua presença, a fim de que a nossa vida seja sempre para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus oramos, agradecidos por tudo. Amém. Aleluia, Ele vem me buscar, o Rei está voltando. Uma terra
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Bom, agora a mensagem nós teremos uma configuração diferente. Nós vamos ter o conteúdo da Escola Bíblica Dominical. Então nós vamos lá para a casa da Isis, vamos ouvir a mensagem e depois a gente volta aqui para o encerramento. Então vamos acompanhar a mensagem do Senhor. Bom dia, irmãos, graça e paz. Estamos mais uma vez aqui para falarmos a palavra de Deus, mais uma vez online. Eu tenho falado sempre que eu tenho saudade da igreja, tenho saudade dos cultos, mas por enquanto é o que a gente tem, né? Em Provérbios, o nosso Deus diz assim, que há um tempo para tudo, né? Então a gente tem que esperar o tempo de Deus. E certamente esse é um tempo que Deus está no controle e Deus sabe o tempo que temos que passar por isso. Então nós continuamos, a estudar a palavra de Deus e agradecendo a Deus por termos essa facilidade da tecnologia e podemos ainda juntos meditar na sua palavra. Então, irmãos, hoje nós vamos meditar no livro de João e eu vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em João, capítulo 5, e nós vamos fazer a leitura desse texto, um texto muito conhecido. Na NVI, o título do texto, e o pastor sempre comenta conosco que o título do texto não é inspirado, mas ele diz aqui do que trata esse tema, E está lá o título, A Cura Junto ao Tanque de Betesda. Então a gente vai ver no capítulo 5 do livro de João que existem várias partes no capítulo, vários subtítulos. E nós vamos estudar hoje esse primeiro subtítulo, A Cura Junto ao Tanque de Betesda. Então vamos ler lá, João capítulo 5, versos do 1 ao 16. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outros chegam antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Irmãos, então nós temos esse texto, aqui essa porção da palavra de Deus, que fala de uma cura do Senhor Jesus. Então, é importante a gente entender um pouco o contexto histórico, Aqui logo no começo diz assim, algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Então Jesus tinha ido até a cidade de Jerusalém para uma festa. Qual festa? A gente não sabe direito, Pela lei judaica, todo homem deveria subir 3 vezes ao ano até Jerusalém.
para 3 festas: a Páscoa, Pentecostes, né? Ou a festa dos tabernáculos. Qual festa que era? A gente na verdade não sabe, né? Alguns estudiosos vão dizer que provavelmente é a festa dos tabernáculos. Outros estudiosos vão falar que poderia ser a Páscoa, né? E por que é a importância? Aqui uma questão histórica interessante de saber a festa, né? Isso na verdade, digamos assim, para o foco principal do texto não interessa tanto. Mas como a gente está falando também de uma aula no EBD, né? É importante a gente conhecer alguns detalhes. Aqui, os estudiosos, eles tentam procurar entender qual festa era essa, para poder fazer um paralelo com o tempo de ministério de Jesus. Porque no livro de João, principalmente, a gente tem citado 3 festas, 3 Páscoas. Cada Páscoa uma vez por ano, né? E se essa festa for da Páscoa, aí eles conseguem datar o tempo do ministério de Jesus em 3 ou 4 anos. Se essa festa não for da Páscoa, então o ministério de Jesus fica com uma data entre 2 e 3 anos, né? Então tem essa discussão aí, mas muitos estudiosos acham que não era Páscoa, e sim a festa dos tabernáculos, tá? Mas então Jesus vai a Jerusalém para a festa da Páscoa, ou dos tabernáculos, ou de Pentecostes. Isso aqui não veio tanto ao caso, né? Mas por uma questão histórica aí que eu coloquei essa curiosidade. Jesus vai ali e ele vai ao templo, ou ele vai perto do templo. Então diz assim no verso 2: há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Esse termo Betesda quer dizer casa de misericórdia. Então tinha ali um tanque. Na verdade, algumas escavações arqueológicas vão mostrar que seriam provavelmente 2 tanques, né? Se os irmãos procurarem, tem até algumas fotos que a gente encontra na internet daquela região. Então a gente vê que são 2 tanques de água feitos ali de pedra, tá? Naquela região. E Jesus, ele vai até este local, esse tanque, né? E aí é importante a gente perceber alguns detalhes aqui para a gente entender melhor o texto. Ele vai naquele tanque, e eu acho que às vezes é bom a gente tentar imaginar o que Jesus estava vendo ali, porque era um lugar, lá no verso 3, vai dizer o seguinte: ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas. Então reparem, irmãos, grande número, ou seja, a gente tem um número expressivo ali de pessoas naquele local. Então é muita gente, é uma quantidade grande de pessoas. Imagina a cena, uma quantidade grande de pessoas. E como eram essas pessoas? Doentes e inválidas. Então era uma quantidade grande de pessoas e todos eles ali tinham algum problema. E a palavra aqui de João é mais específica, porque ele diz assim: cegos, mancos e paralíticos. Então ali a gente tem toda sorte de problemas físicos. Imagine, irmãos, se coloquem no lugar de Jesus, imagine a cena que Jesus viu naquele lugar, né? Uma cena ali daquelas pessoas todas ali em volta daquele tanque, né? Esperando por alguma coisa, né? Eles estavam esperando ali. Esperando o quê? Esperando a cura. E em que eles estavam esperando essa cura, né? De onde vinha essa cura que eles esperavam? Lá no verso 4 diz assim: de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Irmãos, aqui a gente tem uma questão interessante, que se os irmãos prestarem atenção na sua Bíblia, na minha aqui, ele tem uma referência nesse verso 4, né? E
vai dizer o seguinte, tá? Aqui no meu tem, por exemplo, uma letrinha, né? Então, aí na dos irmãos, não sei qual letra é, mas o meu tem a letrinha D aqui. E diz assim: a maioria dos manuscritos mais antigos não trazem essa frase e todo o versículo 4. Então, os manuscritos mais antigos da Bíblia, eles não trazem esse verso 4. E qual que é o verso 4 e essa última frase do verso 3? Diz assim: eles esperavam um movimento nas águas. E o verso 4, de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Então, a gente tem aqui, os estudiosos vão dizer, os teólogos vão dizer, que esse verso 4, ele provavelmente foi acrescentado por algum copista, né, alguma das pessoas que copiaram a Bíblia nessa época antiga, e que ele foi, então, introduzido aqui para explicar o verso 7. Porque vejam que no verso 7 o paralítico diz assim: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Então, para explicar, ou seja, para o leitor entender melhor essa parte. Tá? Então, nos manuscritos mais antigos a gente não tem essa parte. O que então a gente imagina, né? A gente não quer... E isso não isso é bom deixar claro, né? Que embora a gente não tenha esse texto nos manuscritos mais antigos, isso não quer dizer que vai mudar alguma coisa da aplicação do que a Bíblia quis dizer com isso, tá? É que, estudando essa questão, a gente, e conhecendo a Bíblia como um todo, a gente imagina que esse verso 4, na verdade, ele faz referência a uma tradição popular. Tá? Então a impressão aqui, e também o autor não diz em nenhum momento que isso de fato acontecesse. Então, na verdade, pelo que a Bíblia diz, a gente não sabe se era verdade ou não que essa água era agitada e que as pessoas ficavam curadas. Se alguém entrasse primeiro lá no tanque. A gente não sabe se isso é verdade ou não, né? Mas a gente tem uma impressão que na verdade isso era uma crença, né? Uma crença popular, porque a gente não vê em nenhum momento na Bíblia outra citação sobre esse tanque e sobre essa cura, né? Então poderia ser realmente se tratar de uma crença. O fato é que, devido a essa crença, as pessoas estavam ali. Estavam todos ali, esperando alguma coisa. E o que eles esperavam? Eles esperavam então essa cura. E Jesus chega ali e encontra aquele homem. Ele encontra aquele paralítico. Agora, irmãos, é interessante a gente fazer um paralelo do paralítico com a nossa vida e a gente pensar em alguns detalhes relacionados ao encontro de Jesus com esse paralítico. Vejam que, primeiro, eu frisei bem, tinham muitas pessoas ali e todas elas estavam numa situação ruim. Né? Todas elas tinham problemas físicos, todas elas estavam esperando por uma cura, todas elas estavam numa situação muito triste naquele momento. Mas vejam que Jesus ele chega e ele se dirige àquele paralítico. Em especial, ele foi e falou com aquele paralítico. Pela conversa que Jesus tem com o paralítico, a gente percebe que que o paralítico não conhecia Jesus. O paralítico não sabia quem era Jesus. E como que a gente pode ver isso? Lá no verso 13, diz assim: o homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Ou seja, o homem não tinha ideia de quem era Jesus, não fazia noção. Ele não sabia quem era, mesmo depois de ter sido curado. Outra coisa, o homem, quando Jesus ele se
dirige a ele, né? A primeira coisa que Jesus vai e pergunta para ele é: você quer ser curado? E aí o paralítico diz, ele fala assim, ele começa a reclamar. Olha, Senhor, ninguém me ajuda, eu não consigo chegar no tanque, e aí eu não consigo, alguém passa na minha frente, e eu não consigo o objetivo, que é encontrar a cura ali naquelas águas. Agora o interessante é que ele não responde nem que sim nem que não, né? Ele põe aí uma reclamação. Mas o interessante também é a gente perceber que em nenhum momento o paralítico pede para Jesus para ser curado. Até porque se ele não conhecia Jesus, por que ele acharia que Jesus poderia curá-lo? Então ele não pede. Né? Em outros momentos a gente vê pessoas que chegam a Jesus, né? A mulher que foi curada da hemorragia, ela sabe que Jesus tem poder e ela só quer tocar no manto dele. Então a gente tem na palavra de Deus que ela fala assim: eu sei que se eu tocar, eu vou ser curada. Mas o caso desse paralítico é diferente, porque ele nem sabia quem era Jesus. Ele estava lá e Jesus chega até ele. E então Jesus, ele chega, ele pergunta, ele não pede, mas aí Jesus diz assim. Então Jesus lhe disse, vejam que ele não respondeu sim, mas Jesus entendeu que ele queria ser curado, né? Jesus na verdade sabia que ele queria ser curado. E ele diz assim, levante-se, pegue a sua maca e ande. E no verso 9, imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Irmãos, eu queria primeiro fazer um paralelo com relação a essa questão que a gente viu da cura, fazer uma aplicação. A gente pode pensar no paralítico como qualquer um de nós, né? A gente pode pensar na situação em que a humanidade se encontra, a situação em que a gente se encontrava antes de conhecer Jesus, ou se encontra, se você ainda não conhece Jesus. É uma situação terrível, é uma situação, vamos dizer assim, triste, né? Muito triste. E eu estou pensando naquela cena que Jesus viu aquelas pessoas todas ali com muitos problemas físicos no caso. E talvez a gente não tenha, às vezes, um problema físico, mas nós temos problemas espirituais, problemas emocionais. E nós temos o principal problema da humanidade, que é o pecado. Então a gente está nessa situação de total desesperança, de total desolação. E de repente vem um homem, que também é Deus, vem Jesus. E Jesus vem, e vejam, irmãos, que aqui nessa questão, Jesus, ele vai até o paralítico. Não é o paralítico que vai até ele, mas é Jesus que vai até o paralítico. Jesus vai até o paralítico e Jesus diz ao paralítico: você quer ser curado? Então, a primeira coisa que eu queria aplicar com os irmãos é que Jesus, a gente pode fazer um paralelo com a salvação. Jesus, ele vem até nós. Jesus vai nos buscar, né? Então, a salvação, a gente vê nesse versículo a graça maravilhosa de Deus. Não tinha nada, irmãos, naquele paralítico que agradasse os outros, que agradasse Jesus, que agradasse a Deus. Não tinha nada. Ele nem sabia quem era Jesus, mas Jesus foi lá, o escolheu, Jesus foi lá e deu graça. E assim é que Jesus nos salva. Nós não temos nada, nós somos pecadores, nós vivemos longe de Deus, não fazemos nada que pode agradar a Deus, e Deus vem até nós através de Jesus e nos salva. Isso é graça, é favor que a gente não merece, é receber algo que a gente não merece. Jesus, então, ele vem até nós e demonstra a sua graça. Então, irmãos, esse texto do paralítico, a primeira coisa que a gente pode aprender com ele é a graça de Jesus. A graça de Deus. Ele vem e nos salva. Jesus foi até o paralítico e o salvou.
Jesus conhecia o paralítico, assim como Jesus nos conhece. Jesus sabia de tudo o que o paralítico tinha feito. Jesus sabia que ele estava lá há 38 anos esperando pela cura. Jesus sabia de tudo isso. Jesus, então, irmãos, nos conhece. Ele sabe quem a gente é. Não tem, irmãos, nada que a gente possa esconder de Jesus. Jesus conhecia o paralítico. Jesus sabia da situação que ele estava passando. E Jesus sabia também, e aqui a gente tem uma questão interessante, que Jesus sabia que o problema do paralítico era fruto do pecado. Como que a gente pode inferir isso com o texto? Porque a gente tem que se guiar pelo que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, no verso 14: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Então, irmãos, isso dá a entender que Jesus sabia que o problema que o paralítico estava enfrentando era fruto de um pecado. A maior parte das interpretações, dos comentários bíblicos que a gente tem, vão nesse sentido. Agora, aqui é importante a gente fazer um parênteses, porque às vezes as pessoas leem esse versículo e acham que toda doença é fruto do pecado. A gente tem uma doutrina que aparece por aí no meio evangélico, de que toda doença é fruto do pecado. A Bíblia vai mostrar, irmãos, que isso não é verdade. Então a gente tem doenças e Jesus no seu ministério vai mostrar isso. A gente tem doenças que são frutos do pecado, estou falando aqui especificamente de doenças por causa do caso, e tem doenças que são doenças de nascença, por exemplo. A Bíblia deixa muito claro, Tanto que num dos casos, Jesus fala assim: mas quem pecou foi os seus pais, foi ele? No caso do cego, Jesus vai dizer: nem ele, nem os seus pais, mas ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifestasse nele. Então, a gente não pode pegar esse versículo e falar que toda doença é pecado. Isso é loucura, não tem base bíblica para isso. Agora, tem base para a gente achar e pensar que a doença, nesse caso do paralítico, era fruto do pecado. Como que a doença pode ser fruto do pecado? Irmãos, por exemplo, alguém que tem um vício, cigarro, por exemplo. Essa pessoa tem uma tendência muito grande a ter, por exemplo, efizema pulmonar. Tem pessoas que têm efizema sem fumar, mas tem pessoas que têm efizema por causa do cigarro. Se a gente ligar a televisão, os médicos vão dizer: olha, quem fuma tem tantos % a mais de chance de ter efizema ou de ter câncer no pulmão. Então, se a pessoa está com efizema, isso é fruto do quê? Do pecado. A pessoa tem uma cirrose hepática. A pessoa pode ter uma cirrose porque teve uma hepatite, que é um vírus que você de repente pode pegar sem nem saber, às vezes no dentista, numa manicure, e você pode ficar com cirrose, e isso não é fruto do pecado. Mas você pode ter uma cirrose porque você tem um vício na bebida e isso destrói o seu fígado. Então é fruto do pecado. A gente pode imaginar que pelo verso 4, quando Jesus fala assim, não volte a pecar, que o problema de paralisia que ele tinha era fruto do pecado. Então a gente pode pensar sobre isso. E Jesus sabia exatamente o que estava acontecendo na vida dele. Então isso é importante, irmãos. Jesus nos conhece. Ele sabe quem que a gente é. Não adianta, irmãos, a gente tentar esconder as coisas de Deus. Não adianta a gente ter, às vezes a gente brinca, um pecado de estimação e achar que Deus não está vendo, porque Ele sabe da nossa vida, Ele sabe de cada detalhe da nossa vida. Então, a gente precisa lembrar disso. Outra questão interessante é a gente pensar o seguinte, que Jesus pergunta ao paralítico: você
maravilhosa, né? Você quer ser curado? Talvez a gente pense assim, nossa, é óbvio que ele quer ser curado. Não, irmãos, não é óbvio, às vezes, que ele quer ser curado. Por exemplo, ele era mendigo, e se ele quisesse continuar ali para continuar recebendo? Né? Mas Jesus, ele faz essa pergunta por quê? Porque primeiro ele quer que o paralítico perceba a sua situação. Jesus já sabia da situação do paralítico. Jesus sabia do pecado, Jesus sabia que ele estava lá 38 anos, Jesus sabia de tudo. Mas ele faz essa pergunta porque ele queria que o paralítico pensasse um pouco. Você quer ser curado de verdade? Então ele faz essa pergunta. Ele quer saber, ele não pergunta outra coisa, ele quer saber, você quer ser curado? Você quer sair dessa vida que você está levando? Você quer sair desse seu pecado de estimação? Talvez seja essa pergunta que Deus esteja fazendo para a gente hoje. Você quer realmente mudar? Então essa é uma pergunta que Jesus faz a ele, para que ele possa perceber o que estava de errado na vida dele, para que ele pudesse perceber que ele precisava de Jesus. Então Jesus faz essa pergunta. Você quer ser curado? Talvez hoje Jesus esteja fazendo essa pergunta para a gente. Você quer ser curado? Né? Para a gente poder olhar para a gente e ver o que a gente precisa mudar, para a gente entender que a gente precisa de Jesus. Agora veja que o paralítico ele responde de uma maneira que a gente costuma responder, porque às vezes a gente olha para o texto e põe a culpa no paralítico e a gente responde da mesma maneira. Ah, olha, eu não tenho ninguém que me ajude, as pessoas passam na minha frente. Os irmãos percebem que o paralítico fica reclamando? O paralítico, ele não confessa o que ele quer, ele não diz sim ou não, e ele reclama e põe a culpa nos outros. E a culpa é sempre do outro. Já repararam como isso é uma constante na nossa sociedade hoje? Botar a culpa no outro? Na verdade não é só hoje, né? Porque desde Adão e Eva lá, né? Eva botou a culpa na serpente, Adão botou a culpa em Eva e cada um foi botando a culpa no outro. Né? E as pessoas hoje costumam muito colocar a culpa em Satanás. Não foi Satanás que fez isso. E não no seu próprio pecado. Então veja que ele põe aqui a culpa no outro. Eu não consigo, não dá certo. Né? Então isso é uma questão para a gente refletir também. Né? Quando Jesus pergunta o que pode mudar na nossa vida, né? Será que a gente fica colocando a culpa nos outros? Isso é uma prática muito comum, é uma tendência do ser humano, né? E a gente vê o tempo todo como as pessoas gostam de colocar, mas tem emprego, não tem emprego, tá doente, sempre a culpa é do outro. Deu errado, não deu errado, a culpa é do outro. É mais fácil a gente culpar o outro do que a gente olhar pra gente mesmo e ver o que a gente está fazendo de errado, o que a gente precisa, né? Então isso é importante, que a gente olhe para dentro da gente e veja o que a gente tem de errado e pedir ajuda para a pessoa certa. O paralítico estava pensando em alguém, estava pensando na água, mas não era a água que ia curá-lo, era Jesus. Quantas vezes as pessoas procuram de tudo, em tantas coisas, e esquecem de procurar e de pedir para Jesus? Mesmo Jesus estando lá, na frente dele, perguntando, ele não pediu para Jesus. Ele estava com esperança em outras coisas. Ele não estava com a esperança em Jesus Cristo. A esperança dele era a água. Quantas vezes nós não colocamos a nossa esperança em outras coisas e esquecemos de colocar a nossa esperança em Jesus? Porque Jesus que é a nossa esperança, é Jesus que tem poder, é Jesus que vem com graça, é Jesus que vem até nós. E ainda diante de Jesus, o paralítico estava achando desculpa, o paralítico estava procurando outra solução. E não em Jesus a solução ao problema dele, mas em outras situações. E Jesus então vem e ele dá uma ordem maravilhosa. Ele diz assim, no verso 7, disse o paralítico. No verso 7 não.
No verso 8, então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. E no verso 9, imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Quando Jesus nos dá uma ordem, ele nos capacita para corresponder a essa ordem, para fazer essa ordem. O paralítico podia ter falado, não, mas eu não consigo, não, mas eu não posso, mas o paralítico obedeceu. Ele pegou a sua maca e andou. E aqui é interessante, Jesus nos capacita para obedecer a sua ordem. E a gente tem mais um ensinamento que a gente pode tirar desse texto. A gente está obedecendo a ordem de Jesus? Qual que é a ordem que Jesus tem dado para a nossa vida? Será que Jesus tem dado algumas ordens e a gente tem falado, eu não sou capaz de fazer isso? Eu não consigo fazer isso? Se Jesus dá a ordem, e a ordem de Jesus está na palavra de Deus, ele vai nos capacitar a obedecer essa ordem. Não tem desculpa. O paralítico estava dando muitas desculpas, mas não tem desculpa, irmãos. A Bíblia é muito clara que Deus nos capacita para cumprir a sua ordem. Então é uma outra questão para a gente refletir. Qual ordem Jesus está nos dando? Será que nós estamos obedecendo a ordem de Jesus, como o paralítico fez? Se Jesus nos dá uma ordem, ele nos capacita a obedecer essa ordem. E no final a gente tem aqui um resultado maravilhoso, que é o paralítico, ele anda. E vejam no verso 9 que diz assim, imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Imediatamente. Ele não foi andando devagarzinho. Já repararam, irmãos, que Jesus não ficava fazendo alvoroço nas curas? Jesus não, digamos assim, demorava, fazia discursos nas curas. Jesus curava. A cura de Jesus era imediata, era completa e era pública. Nesse caso aqui, alguns casos Jesus ele fala, não conte, mas nesse caso aqui foi uma cura pública. Todos que estavam ali viram o paralítico pegar a sua cama e andar imediatamente. Irmãos, Jesus cura na hora, Jesus restaura na hora. Jesus não precisa fazer discurso, ficar falando, vai acontecer isso e aquilo. Então, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque a gente tem muitas doutrinas hoje, não, mas fulano cura, fulano faz aquilo. Mas tem todo um ritual, tem todo um discurso, uma demora. Jesus era objetivo. Se era para curar, ele ia curar. Assim como Jesus falou para Paulo, eu não vou te curar. A minha graça te basta. Não tem enrolação na Bíblia, irmãos. A palavra de Deus ela é clara e objetiva. A palavra de Jesus é clara e objetiva. Faça isso, não faça isso. A promessa é essa, a promessa não é essa. A gente é que tenta florear as coisas, inventar as coisas. A palavra de Deus é clara e verdadeira. E quando Jesus disse, levanta, o paralítico levantou. Na hora. Porque Jesus tem poder para isso. E a palavra de Jesus é clara e é objetiva. Ela é clara e objetiva nas nossas vidas. Esse milagre de Jesus, ele foi público. Todos viram. Todos viram o paralítico ser curado. E o interessante, irmãos, eu fico pensando naquela época, e até hoje, o que a gente ia pensar se a gente visse uma pessoa que estava há 38 anos numa cama ser curada? Levantar, de repente, e andar. Pensou que maravilha? Será que a gente ia pensar mesmo? Que maravilha? Ou seria que a gente ia achar algum defeito, algum problema com a cura? Porque, irmãos, foi exatamente isso que aconteceu lá no paralítico. Eu penso que muitas daquelas pessoas ficaram maravilhadas, mas os judeus falaram assim, hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Veja que os judeus estavam tão preocupados com a lei que eles esqueceram de enxergar Jesus.
Às vezes a gente está tão preocupado com a lei que a gente esquece de enxergar Jesus. Eles nem perceberam a maravilha da cura. Eles nem perceberam que o paralítico estava andando. Eles estavam preocupados se ele estava carregando a maca. Vejam que eles modificaram, no decorrer do tempo, os judeus modificaram a lei de Deus com detalhes que não faziam sentido, né? Com leis pequenas que eles mesmos burlavam porque tinham algumas brechas. E eles distorcem então a lei de Deus e deixam de ver as maravilhas para prestar atenção nessas distorções. Irmãos, hoje isso não é diferente. Quantas vezes a gente, enquanto igreja, enquanto pessoa, distorce a lei de Deus para ela ser do jeito que a gente quer. E quando a gente faz isso, a gente não consegue enxergar as maravilhas de Deus, as maravilhas de um Deus que é todo poderoso, poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos. É isso que a Bíblia diz. Então, a gente percebe aqui que com aquela maravilha, eles estavam enxergando que a pessoa estava carregando a maca. E aqui até a gente tem uma questão importante. Aqui começa, e é o que a gente vai ver na próxima aula, né? Próximo domingo, a perseguição de Jesus. Então a perseguição de Jesus, que vai culminar com a morte de Jesus no Calvário, né? A perseguição dos judeus começa aqui. Começa quando Jesus faz esse milagre no sábado. E a gente vai discutir melhor isso na próxima aula. E eu queria encerrar, irmãos, com o verso 14, que diz assim: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Aqui a gente usou esse versículo para tomar como base de que provavelmente aquela enfermidade era fruto do pecado. Mas eu queria pensar agora na segunda parte do versículo. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Aqui, irmãos, Jesus não está querendo dizer que ele ia deixar de ser pecador. Mas Jesus está querendo dizer que ele ia deixar aquela vida pecaminosa. Assim como Jesus falou para a mulher adúltera: vá e não peques mais. Para ele deixar aquela vida, porque algo pior podia lhe acontecer. Mas o que será que pode ser pior do que você estar 38 anos do lado de um tanque sem poder andar, se arrastando, porque a gente tem a ideia de que realmente ele se arrastava? O que pode ser pior que isso? Pior que isso, irmãos, é a condenação eterna para quem não tem a salvação. Jesus fala para o paralítico: cuidado, porque você pode ter coisa pior. Jesus fala para nós hoje: cuidado, porque o que pode ser pior é a gente viver a eternidade longe de Deus, sofrendo no inferno. E o inferno existe. Algumas pessoas acham que não, mas a Bíblia diz que o inferno existe. E isso significa separação total de Deus. Então, isso é o pior, é a morte eterna. É a morte das nossas almas. É a separação eterna de Deus. Isso é pior do que a paralisia, do que qualquer doença. Então a gente precisa ter, irmãos, certeza da nossa salvação. E para aqueles que não conhecem a Cristo, tem coisa pior do que a doença, do que a pandemia, tem coisa pior do que qualquer tragédia que possa acontecer na nossa vida. É a gente morrer sem Deus. Se você não conhece Jesus ainda, pense nisso. Se você frequenta a igreja, você tem certeza da sua salvação? Tudo que a gente possa estar passando, tudo de ruim que já tenha acontecido na sua vida, tudo de ruim que esteja acontecendo na sua vida, tem coisa pior. O que é pior é morrer sem Deus. Então vamos pensar, vamos refletir. Jesus, ele vem até nós, ele nos dá graça, ele estende a sua mão para que a gente possa ter a vida eterna nele.
Que essa é a maior alegria, apesar de tudo que a gente possa passar, é a gente saber que a gente tem a vida eterna em Cristo Jesus. Para a gente poder encerrar, nós vamos fazer uma oração para a gente encerrar o nosso estudo. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque pudemos estudar a Tua Palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor venha completar essa mensagem nas nossas vidas, no nosso coração. Que nós possamos, ó Pai, confessar o nosso pecado a Ti, que nós possamos olhar o que temos feito, Senhor, e desagradado. Te agradecemos, Senhor, pela Tua graça que vem até nós, que nos resgatou do pecado, Senhor, e te agradecemos a vida eterna que temos em Cristo Jesus, para que possamos, Senhor, ter a eternidade contigo, Senhor. Obrigado porque um dia o Senhor nos salvou, o Senhor nos resgatou da total, Senhor, humilhação que nós estávamos, do nosso pecado, e o Senhor nos conduziu, Senhor, à Tua presença, e nós hoje podemos ter certeza da vida eterna em Ti, Senhor. Nos ajude, Senhor, a obedecer como paralítico, nos ajuda a confessar os nossos pecados, nos ajuda, Senhor, a olharmos para Ti e a Te obedecer cada dia em nossa vida. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós e obrigado principalmente, Senhor, pela Tua salvação. É o que nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado, irmã Isis. Deus abençoe você pelo seu zelo, né, em preparar a lição para nós, para a nossa edificação. Que Deus te abençoe e continue te enriquecendo, né, para poder continuar sendo instrumento de bênção em nossas vidas. Então, neste momento, nós teremos um louvor congregacional e nessa oportunidade você tem então o momento de poder devolver seu dízimo, a sua oferta. Então, com o louvor, nós estaremos encerrados. Eu quero orar agora, então, antecipadamente pelos dízimos e pelas ofertas, agradecendo também pela fidelidade dos irmãos e estarem devolvendo os dízimos nesse momento em que estamos com algumas obras. Depois nós vamos fazer umas filmagens para apresentar para vocês as reformas que estão acontecendo, não só para cumprir as exigências, mas também para a segurança dos irmãos quando nós voltarmos com os cultos presenciais. Vamos orar? Curva a sua fronte, fecha teus olhos. Pai de amor e de imensa bondade, louvado e exaltado seja o teu santo e bendito nome. Nós te damos graças, Senhor Deus, por esta manhã, pela adoração, pela mensagem, ó Deus, esse conteúdo da IBD. Nós te louvamos pela vida da irmã Is, nós te louvamos porque o Senhor tem mantido a nossa igreja em todas as suas necessidades. E, ó Deus amado, nós suplicamos-te que o Senhor conceda-nos, ó Deus, a bênção de um dia na Tua presença e de que a Tua igreja seja cada vez mais edificada e fortalecida. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus e oramos ainda para que o Teu grande amor, ó Pai, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a família central, seja com cada vida que participa conosco nesta hora, e cada família representada inclusive, e sejam também com o povo de Deus espalhado na terra, hoje e eternamente. Amém. Amém. Glória a Deus. Estamos então encerrando com o louvor. Deus abençoe, um bom domingo, e mais tarde voltaremos com o culto vespertino. Continuemos louvando ao Senhor com cânticos. Essa canção ficou muito conhecida neste tempo de pandemia, mais conhecida do que já é, porque Ele vive. E nós podemos cantar isso para o mundo, dizendo que o nosso Senhor Jesus morreu, reviveu e um dia voltará para nos buscar. Vamos cantar.